Senhor. Céus e terra, Senhor. Coisas vieram a existir que não existiam, Senhor. Tudo por causa do Teu Espírito, Senhor. Meu Deus, que esse mesmo Espírito paire sobre este lugar, Senhor, para trazer vida, Senhor. Meu Deus, para restaurar coração, Senhor. Meu Deus, para transformar, Senhor, as nossas vidas segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, hoje, Senhor, se cumpra em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que não seja feito a nossa vontade, meu Deus, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. O Teu querer que é perfeito, Senhor. Assim entrego a minha vida no Teu altar, Senhor. Meu Deus, que reine a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te peço, meu amado Deus, e desejar lhe agradeço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Tá quente ou tá frio aí? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para a palavra, irmãos. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Amém? Deus é maravilhoso, amém? Jesus é tremendo. Não era esta palavra. Semana inteira preparando uma palavra. Semana inteira preparando e buscando e orando e anotando. Aí, 4h20. 4h20 o sono vai embora. 4h20 da manhã, eu não consigo dormir mais. E eu vou reler aquela palavra para trazer novamente. Eu digo, vou reler, vou orar. E aí pesou o coração, pesou. Eu digo, Senhor, não é esta palavra então? Então qual é a palavra então, Senhor? Eu digo, eu não quero. Eu só quero te agradar. Não quero te ofender, não quero. Só quero te agradar, Senhor. Só quero fazer a Tua vontade, não a minha vontade. E aí o Espírito Santo me conduziu novamente a essa palavra que a gente já tinha lido durante a semana. Já tínhamos comentado sobre ela. E aí ele me traz de novo aqui. E é maravilhoso, irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Deixar Ele guiar as nossas vidas. E eu escrevi aqui, ó. O que acontece quando baixamos a guarda e paramos de nos revestir do Espírito Santo e de buscar a Deus e de nos conformar e de parar de orar e de parar de buscar a presença de Deus? O que acontece, irmãos? Amém? Que esta palavra possa trazer avivamento sobre nossas vidas, renovo sobre nós. Amém? Que essa palavra possa despertar em nós o desejo de cuidar da nossa alma e da nossa salvação e da nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Porque o mundo está aí. E tudo que ele deseja é nos roubar e nos afastar da presença de Deus. É isso que o mundo quer. É isso que a nossa carne quer. Amém? O coração do homem é perverso e se desvia para o mal. Mas Deus não quer que nós nos afastemos dele. Deus deseja que permanecemos nesta terra, mas na presença dele, ouvindo ele, buscando Ele. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos lá então? Diz assim no 12, ó. E o Senhor enviou a Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido
com ele e com seus filhos. Filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. 4 diz assim, e vindo um viajante. Quem é que veio? Um viajante. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para aguisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Amém? Vamos meditar um pouquinho aqui. Amém? A gente sabe, daqui um pouco Natan vai declarar que esse homem era Davi. A gente conhece a história de Davi, conhece o que aconteceu. Amém? Davi, ele era um homem casado, ele era rei e ele era casado. E se eu me lembro bem, eu acho que ele já tinha 2 ou 3 esposas. Ele tinha mulheres. Mas um dia ele decidiu não ir para a guerra. Mandou os seus soldados para a guerra e ele resolveu ficar em casa. Sabe? Não quis ir à batalha. Não quis ir à luta. Ele ficou em casa. Ele disse, hoje não, hoje eu vou descansar. Aí o que acontece? Ele sai para a varanda do seu castelo e lá está uma mulher se banhando. E a palavra vai dizer que ele deseja essa mulher. E ele deseja muito essa mulher. E ele quer essa mulher para ele. Sabe, irmão? Este é o viajante que chegou a Davi. Eu fiquei perguntando que viajante é esse? Porque existe uma história. Natan conta uma história para ele dizendo que um viajante visitou o homem rico. Davi era o homem rico. E o viajante que ele recebeu foi um desejo que ele não conseguiu dominar. Ele desejou aquela mulher com todas as forças dele. Ele tinha esposas, ele podia matar o seu desejo com as suas esposas, sair dali. Mas não, ele desejou aquela mulher. Sabe, irmãos? Desejo. É por isso que muitos casamentos se desfazem hoje. Há tanta gente se separando. Há tantos casamentos sendo destruídos por causa do desejo. Jurou fidelidade, jurou viver o resto da vida junto com aquele homem, jurou viver o resto da vida com aquela mulher, mas um dia o viajante chegou. E esse homem e essa mulher conheceu outro homem, conheceu outra mulher. Então, aquilo foi tão forte nele, aquilo foi tão forte nela, que não olharam para a vida que tiveram os dois, não olharam para os filhos, não olharam para o pai, não olharam para a mãe. Sabe quando acontece um divórcio? Quando o homem conhece uma mulher e ele quer ir embora da casa, ele não pensa mais em nada, ele não pensa nos filhos. Ele abandona a mulher e deixa a mulher com os filhos. Ele vai embora porque ele quer ficar com aquela outra mulher. Ele não pensa no pai, ele não pensa na família, ele não pensa na honra dele, ele não pensa em nada disso. É a mesma coisa a mulher. A mulher enlouquece porque ela deseja aquele homem que ela conheceu e ela não pensa nos filhos. Ela não pensa no pai, na mãe, ela não pensa na honra dela, no que vão falar, ela não pensa em nada. Aquilo possui ela de uma maneira tão grande, tão poderosa, que ela vai e ela não olha para trás. Ela não olha para trás. É assim que está acontecendo aí fora. É assim que está acontecendo no mundo. Cuidado com o viajante. Amém? Cuidado com o viajante.
Cuidado com as paixões deste mundo. Cuidado, porque isso pode destruir a tua casa, isso pode destruir a tua família, isso pode criar uma mágoa no coração dos teus filhos, que só Jesus para tirar. Isso pode machucar os teus filhos de uma maneira que somente Jesus para tirar. Amém? Cuida com o viajante, amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí diz assim, irmãos, no 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Davi se levantou e ficou bravo, irmãos. Ele ficou muito bravo. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno é de morte, e o homem que fez isso. Amém? Davi diz assim, Davi se levanta e Davi condena o homem. Ele condena o homem, ele diz: olha, diante de Deus eu quero dizer para ti, profeta, esse homem é digno de morte por aquilo que ele fez. O que esse homem fez é imperdoável. É imperdoável porque ele não podia causar esse dano para aquele homem. Se ele tinha tudo que ele precisava na sua casa, por que ele foi lá? É injusto, isso é injusto. Isso que esse homem é injusto, ele é digno de morte. Davi condena esse homem à morte por aquilo que o homem fez. Aí diz no 6 assim, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não teve compaixão, porque não se compadeceu. Ora só, olha o que esse homem fez, profeta, é verdade que ele fez isso? Sim, foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele tinha tudo para ter uma vida feliz. Ele não precisava pegar o que era dos outros. Aí Davi também condena o homem, porque o homem não teve misericórdia. Sabe? Davi condenou o homem. Esse homem, ele não teve misericórdia. Vamos ler o 5 de novo. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi soube da história e, como rei, ele deu seu veredito condenando o homem. No 7 diz assim, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tem um pontinho ali, olha para mim, irmãos. Tu és este homem. Amém? O homem que tu condenou, o homem que tu acusou, este homem é tu, Davi. Sabe, irmão, como a gente vê aqui uma palavra assim chamada hipocrisia. Ô irmão, o senhor vai chamar Davi de hipócrita? Vai chamar a Davi de hipócrita? Mas Davi estava sendo hipócrita. Sabe? É Jesus, não sou eu que digo, é Jesus que diz. Jesus diz assim, hipócrita, por que tu não tira primeiro a trave do teu olho? Por que tu não tira a trave do teu olho, seu hipócrita? Então tu vai poder olhar, ver o cisco que está no olho do teu irmão. Sabe, irmão? A hipocrisia, irmãos. Olhar para os outros, acusar os outros, apontar o erro dos outros, afrontar, condenar os outros.
Jesus chama de hipocrisia. Hipocrisia. Deus não nos chamou para condenar ninguém, irmãos. Deus não nos chamou para falar mal de ninguém. Deus não nos chamou para levantar acusação contra ninguém. Não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Não foi para isso. Aí Natan diz assim: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Amém? Sabe, irmão, antes da gente acusar alguém, a gente precisa olhar para a nossa vida. Não interessa, irmão, isso é maligno, isso é maligno. Quando a gente descobre que alguém fez algo errado e a gente logo quer apontar o dedo, logo a gente quer acusar, logo a gente quer condenar. Não foi para isso que Deus nos chamou. Isso é hipocrisia. Devemos olhar primeiro para a nossa vida, sabe? E olha o que Jesus disse. Se diz assim, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois vai e ajuda o teu irmão. Amém? Tira a trave do teu olho, olha para aquilo que tu está fazendo errado. Olha, Davi, para aquilo que tu está fazendo de errado. Olha. Olhou? Conserta essas coisas. Agora pega esse teu exemplo, que não te dá o direito de afrontar os outros, mas ajuda. Ajuda. Amém? Está no erro, viu que está no erro, viu que está no pecado, viu que está transgredindo, viu que está caído, viu que desviou. O que Jesus disse? Agora vai lá e ajuda. Vai agora lá e levanta. Te consertou, tirou a trave do teu olho, agora vai lá, tu vai ver direitinho que está no olho do teu irmão. Amém? Tu vai ver direitinho que está no olho do teu irmão. Aí tu vai chegar para ele e vai dizer assim: olha, tem algo errado na tua vida, mas eu quero te condenar? Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler o 7 de novo. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus manda Natan dizer para Davi: Davi, tudo que tu precisa eu tenho para te dar. Tudo que nós precisamos, Deus tem para nos dar, irmãos. Deus não vai deixar nos faltar nada. Deus não vai te deixar faltar nada. Amém? Ele fala para Davi: Davi, tudo que tu precisa, tu tem, Davi. E se tu precisar de mais alguma coisa, me pede que eu te dou. Amém? Diz no 9 assim, irmãos, ó. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Só um pouquinho, irmãos, tem um pontinho aí. Segura no ponto, amém? Tem um pontinho aí? Tem aí? O que Natan diz para Davi? Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Os 10 mandamentos, irmãos. Sabe o que está escrito lá nos 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do teu próximo.
Está lá nos 10 mandamentos. Amém? Deus deu àquele povo: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o que Davi faz? Davi, ele não só cobiça, mas também ele comete o pecado. Ele comete o pecado, irmãos. Amém? O pecado, Davi cobiçou e Davi pecou. Amém? Por isso que Deus fala na palavra dele: porque desprezastes a palavra do Senhor. Amém? Nós somos chamados para andar na palavra do Senhor, irmãos. Eu fui chamado para andar na palavra do Senhor. Deus te chamou para que você ande na palavra do Senhor. Não despreze as palavras do Senhor. Amém? Não desprezes a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vai em igrejas que é o jeito deles trabalhar, que eles falam muito em prosperidade, em avançar, em conquistar, e sabe, e mudar de vida. Eu vivi assim, 7 anos numa igreja lá que eu só corria atrás da prosperidade, eu só corria atrás da minha bênção, eu só corria atrás da minha vitória. Não, Deus vai mudar minha vida, Deus vai transformar minha vida financeira, eu vou ter minhas mansões, eu vou ter minhas casas, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquele outro. 7 anos sendo enganado, e pagando muito, pagando muito, que se você der, Deus vai te dar de volta. E não é isso que Deus quer. Eu aprendi na palavra de Deus. O que o Senhor diz na palavra dele? É mais vale obedecer do que sacrificar. Amém? Tudo que Deus deseja de nós é que nós andemos em sua palavra. Amém? Que não desprezamos a sua palavra, irmãos. Amém? Não despreze a palavra do Senhor, fique na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, busque na palavra do Senhor, confie na palavra do Senhor, se agarre na palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 9. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Continuamos depois do pontinho. Fazendo o mal diante dos seus olhos. Outro pontinho, irmãos. Outro pontinho. Fazendo o mal diante dos seus olhos. Não há nada oculto diante do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Não há como você esconder alguma coisa de Deus, irmãos. Não tem como esconder nada de Deus, não tem. Não tem. Amém? Quem crê que Deus está aqui? Quem crê que o Espírito do Senhor está aqui? Amém? Não tem como esconder nada de Deus. Mas Davi ficou cego. Davi ficou completamente cego. Davi achou que ele podia fazer aquilo e não ia dar nada para ele. Sabe? Olha só, Davi manda o servo dele chamarem aquela mulher. E eles chamam aquela mulher. Os servos deles trazem. E ele dorme com aquela mulher. Depois que ele se satisfaz o seu desejo da carne, Davi pega e manda aquela mulher para a casa dela de volta. Aí sabe o que acontece? Aquela mulher engravida. Aquela mulher fica grávida. Ela engravida daquela relação que ela teve com Davi.
E ela manda dizer para Davi: Davi, estou grávida. E o meu marido não está aqui, meu marido está guerreando as tuas guerras, Davi. E Davi, cego, louco, montou uma estratégia. Mandou trazer o marido dela. E o marido da mulher vem, Urias vem. E aí chegou para Davi, Davi perguntou: como é que está a guerra, como é que estão as coisas dela? Conversando com o marido da mulher, que ele pecou, tratou bem o homem, e disse assim: tá, vai para a tua casa. Aí ele disse: Davi pensou que se aquele homem voltasse para a casa dele e dormisse com a mulher dele, depois ia dizer que o filho era dele. Não tinha a estratégia do Davi. A estratégia do homem era maligna, mas era uma estratégia boa. Ele ia resolver aquela situação. Só que ele não contava com a fidelidade daquele homem. Aquele homem era fiel a Davi. Sabe? Aquele homem saiu da frente de Davi, foi para a escada e deitou na escada e dormiu na escada. De manhã disseram para Davi: Davi, o homem dormiu na escada, Davi, ele não foi para a casa dele. E aí Davi: puxa vida, não consegui resolver minha situação. Faz o seguinte, chama esse homem de novo. E Davi dá um banquete para esse homem. Davi dá um banquete e embebeda esse homem. Agora, e despediu ele: agora vai para a tua casa. E aquele homem não foi para a casa dele, dormiu lá com os servos de Davi. Sabe, irmãos, nosso Deus é maravilhoso, irmãos. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus revela todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Deus revelou para Davi a sua maldade, sabe? E olha o que acontece: Davi pega e manda uma carta com o próprio homem, com a sua sentença. Ó, vai e entrega na mão do soldado lá, do general que está à frente da batalha, entrega na mão dele. E o general abre a carta e está escrito assim, ó: sabe esse homem, Urias, pega ele e bota na frente da batalha. E quando a batalha estiver apertada, você sai todo mundo e deixa ele sozinho para que ele morra. Para que ele morra. Davi fez isso, sabe? Davi fez isso, para que ele morra. E assim aconteceu. E mandaram a carta de volta para Davi, dizendo: olha, o que tu queria aconteceu, o homem morreu. Aí sabe o que Davi faz? O Davi, como um bom homem, porque está escrito nos mandamentos que quando um homem morrer, alguém precisa ficar com aquela mulher para que ela dê descendência para o marido, sabe? Aí Davi vai, pega a mulher e traz, e casa com a mulher. Todo Israel olha e diz assim, ó: olha só como Davi é bom, olha que coisa boa esse nosso rei, como ele é bonzinho. Ele pegou a esposa de Urias, trouxe para ele e está cuidando dele, olha que coisa boa. Davi conseguiu esconder de todas as pessoas, sabe, irmãos? A nossa ignorância é essa, que a gente consegue esconder das pessoas, sabe? Eu consigo esconder do pastor, eu consigo esconder da minha esposa, eu consigo esconder das minhas filhas, eu consigo esconder. Mas de Deus, irmãos, de Deus nós não conseguimos esconder. Amém? Tudo está nu e patente diante do Senhor. Tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Cada mágoa, cada rancor, cada machucado, cada tristeza, cada angústia, cada pensamento. Tudo Deus sabe. Não há nada oculto diante do Senhor. Não há nada oculto diante do nosso Deus, irmãos. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, para que se um dia o visitante vier te visitar, você não mate nada para ele,
entendeu? Não mate nada para ele. Diga para ele, sai daqui, tu está repreendido esse desejo de prostituição. Diga assim, eu repreendo esse desejo de prostituição, eu desejo essa raiva que eu estou sentindo do meu irmão, eu repreendo essa mágoa, essa tristeza, seja lá o que for, irmãos. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Olha só. Fazendo o mal diante dos seus olhos, diz no 9, né? Depois do pontinho. Vamos ler tudo, 9, irmão? Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Fazendo o mal diante dos seus olhos. Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor. Assim diz quem? Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Amém? A sentença de Deus a Davi. Todo pecado há uma consequência. Até mesmo aquele que nos leva a amaldiçoar o nosso irmão. Até mesmo aqueles que nos afastam de Deus, irmãos, sabe? Não é só o de prostituição. Davi aqui, ele se prostituiu, ele pecou, sabe? Ele fez uma grande maldade, mas não é só essas coisas que causam consequência. Você falar mal dos outros, você mentir, você fazer coisas que Deus não deseja e entristecem o coração, também há uma consequência. Que consequência é essa, irmão? Que consequência é essa? Se eu falar mal do meu irmão, se eu apontar o dedo para alguém, se eu mentir, se eu fizer coisas que desagradam a Deus, que consequências são essas? Essas coisas nos afastam de Deus, irmãos. Esta é a pior das consequências. Você se afastado de Deus, se afastar da presença de Deus. Amém? O Espírito Santo quer fazer morada no teu coração. O Espírito Santo quer fazer morada dentro da tua vida. Sabe, o Senhor Jesus disse assim, eis que viremos e faremos nele morada. Amém? Poder receber o Senhor Jesus Cristo dentro do teu coração. Amém? Davi, ele teve consequência. E se a gente continuar olhando, observando as escrituras que a gente já passou por isso, lá o próprio filho dele, o próprio filho de Davi, deseja tomar o reino dele. O próprio filho de Davi se prostituiu com a sua irmã. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá, meu irmão. Vamos chegar numa parte boa, amém? 13 diz assim, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, amém? Olha para mim só mais um pouquinho. Aqui também tem um recadinho bom para nós.
Amém? Ontem eu fui buscar o meu irmão na rodoviária para ele procurar umas casas que ele queria comprar. E a vida do meu irmão foi uma vida muito sofrida por escolhas dele, que decidiu enganar a sua esposa e se prostituir com outra mulher. E essa mulher mostrou para ele um pozinho branco assim, um coisinha pequenininho, desse tamanho, um pozinho desse tamanho. Cheira aí. Ele disse que foi a mulher que deu para ele. E ele cheirou aquilo ali. E aquilo ali destruiu a vida dele. Destruiu completamente a vida dele. Perdeu tudo. Perdeu as filhas, perdeu a esposa, perdeu casa, perdeu tudo. Saiu fugido para que não matassem ele daqui da Alvorada. Ele teve que fugir. Mas lá longe, ele conseguiu se livrar das drogas, a gente sempre orando, clamando, buscando, intercedendo por ele. E Jesus fez um milagre lá longe. Jesus, quando eu oro aqui, Senhor, ainda que esteja longe, sabe? Ainda que esteja distante, Senhor. Me lembrava do meu irmão. Está longe? Será que está nas drogas? Será que está vivo ainda? A gente não sabia notícias dele, mas depois ele botou o chip no celular e ligou para a gente, e a gente conseguiu se comunicar de novo. E agora, limpo, casado, restaurado, ele quer voltar. Mas não pode ser para cá, porque ainda estão vivos os homens que querem matar ele. E a gente estava por Viamão ali, e aí eu peguei Viamão e ele veio conversando com a gente. E aí ele conversando, ele falando, né, diz ele assim, ó, aí ele quis dizer assim, ó, mas não é culpa minha aquilo que aconteceu. Mas eu fiquei tão irado. Minha esposa teve que, calma aí. Eu digo, cara, não é assim que as coisas se resolvem diante de Deus. Não é assim, meu irmão. Deus te limpou, Deus te lavou, Deus restaurou a tua vida. Eu sei. Eu digo, mas não é culpa de ninguém, irmão. Eu digo, olha o que está escrito na palavra de Deus, irmãos. Existia um rei escolhido pelos povos judeus, chamado Saul, eu disse para ele. E esse rei desobedeceu a palavra do Senhor. E quando o profeta veio falar com ele, e o profeta disse para ele assim, ó, por que tu fez isso? Ele disse, o povo. O profeta diz assim, ó, por que eu estou ouvindo o gado? Por que eu estou ouvindo? Deus não mandou exterminar tudo? E aí, aí Saul diz assim, mas eu trouxe porque o povo escolheu as melhores, sabe? Ele não declarou para Deus dizendo assim, ó, o erro foi meu, fui eu que fiz a coisa errada, fui eu que pequei, sabe? Davi diz assim, ó, eu pequei. Saul diz assim, ó, a culpa é do povo. E isso vem desde o princípio da criação, irmãos. Essa de dar desculpa e de botar a culpa nos outros, isso é desde o princípio. Quando Adão e Eva estão no paraíso e eles comem da fruta e eles pecam, e eles veem que eles estão nus, eles se escondem. Vocês conhecem a história, eles se escondem. Aí Deus diz, Adão, onde é que tu está? Adão, vem cá. Deus sabia onde é que Adão estava. Aí Deus pergunta, Adão, por que tu fez isso? Adão não veio de chegar para Deus e dizer assim, o Senhor falou comigo e eu pequei, Senhor. Mas o que Adão fez? O que Adão falou, irmãos? Foi a mulher que o Senhor me deu. Amém? Olha só, irmãos, diante da dificuldade, diante da luta, diante do engano, se você tiver que falar com Deus, olha só, não diga para Deus que é culpa do outro. Foi isso que eu disse para o meu irmão, Deus não gosta que a gente bote culpa nos outros. Deus gosta de pessoas que assumem as suas culpas. Pessoas responsáveis que chegam diante de Deus e dizem, Senhor, sou eu que pequei. Fui eu que errei, fui eu que fui falho. Isso agrada ao coração de Deus. Amém?
Não adianta, irmão. Se você vai chegar diante de Deus para botar a culpa nos outros, então não chega. Então não vai. Então não dobra o joelho. Então não ora. Amém? Aprenda isso, irmãos. Aprenda isso, amém? 13, vamos ler de novo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse a seu servo: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor entrou na terra do Senhor e o adorou. Amém? Olha só que lição de Davi, irmãos. Davi, cego, fez muita coisa errada, mas a palavra do Senhor veio a Davi e abriu os olhos de Davi e abriu o entendimento de Davi, e Davi mudou completamente. Ele assume o seu erro, ele assume que foi ele que errou. Deus condena o filho do pecado e a criança morre, mas enquanto a criança não morre, ele ora a quem? Ele ora a Deus, ele busca a Deus. Amém? Mas a criança morreu. Davi não xinga Deus, Davi não fica bravo com Deus pelo que aconteceu. Davi se levanta, se lava, se unge, troca de roupa e adora a Deus. Amém? Foi isso que Davi fez. Davi se levantou, Davi se ungiu, Davi se lavou, Davi trocou de roupa e Davi voltou a adorar a Deus. Amém? Sabe, irmãos, tudo que o diabo quer é fazer com que a gente peque. E o mesmo inimigo que nos ajudou a pecar, ele mesmo vai nos acusar, dizendo agora: Deus não vai ouvir mais as tuas orações. Não adianta mais orar a Deus, não adianta mais buscar a Deus, Deus não vai perdoar o teu pecado. É isso que o diabo quer. Por isso que a gente passa aí pela rua, por isso que a gente encontra pessoas
aí fora, mendigos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas o inimigo botou um laço e eles caíram. E eles nunca mais se perdoaram. Sabe? Deus tem perdão para dar, mas a maioria das vezes a pessoa não consegue se perdoar, irmãos. Amém? Mas Davi não, ele se levantou, se lavou, trocou de roupa e adorou ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar lendo. Vamos ler o 20 de novo. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comestes pães. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Amém? Aqui tem uma lição muito boa, irmão. Uma lição maravilhosa aqui. Amém? Quem já perdeu algum ente querido? Né? É triste ou não é triste? É triste ou não é triste? Não? Perder um ente querido, alguém que a gente ama, que a gente não gostaria que fosse. Amém? Depois que a criança morre, Davi se levanta, se lava, faz tudo aquilo, vai e come pão, e os servos dizem para ele assim, ó, quando a criança estava morta, tu estava chorando, jejuando, buscando, mas agora a criança morreu, perdão, que ela estava viva, né? Mas agora a criança morreu. Tu te levantou, te lavou e agora tu está comendo pão? E ele disse, não, mas se ela tivesse, eu orei, eu jejuei, para que Deus pudesse se compadecer de mim e dar vida a ela. Mas agora eu sei que ela é morta e não tem mais o que fazer. Amém? Quando a minha mãe morreu, já fazia 3 meses que ela estava enterrada. E a minha irmã veio me visitar, chorando, desesperada. Ela diz, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu vou vender a minha casa e eu vou sair daqui. Porque parece que a mãe entra, toda hora eu vou ver a minha mãe entrar. Toda hora eu vou ouvir a sua voz, quando alguém grita lá na rua, parece que eu ouço a voz da minha mãe. Porque a minha mãe morava junto com ela. E ela sentia muita falta da minha mãe. Ela sentia muita saudade da minha mãe. Ela só sabia chorar, 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 chorar. Entrou em depressão e só sabia chorar e lamentar. E assim ela chegou lá em casa. Eu disse para ela, minha irmã, senta aí. Sentei frente a frente. Eu digo, minha irmã, tu sabe que a minha mãe está com Jesus? Ela, eu sei que a minha mãe está com Jesus. Na frente da casa dela tinha uma casinha onde a minha mãe morava. Ela assim, ó, eu disse para ela, tu tem 2 escolhas. Te dou 2 escolhas. Tu pega aquela casinha da mãe, arrebenta ali com tudo. Dá o que tu quiser que não te serve para os outros. Aquilo que te serve tu fica. E limpa a tua casa. E limpa o teu coração. Sabe? Eu disse para ela, e faz da tua casa um pedacinho de céu. Chega de chorar. Chega de chorar. Chega de sofrer. Nós não perdemos a nossa mãe. Nós ganhamos a nossa mãe para Jesus. Ou o contrário, a nossa mãe nos ganhou para Jesus. Ela está com Jesus. Sabe? Não é para estar chorando. É para estar feliz.
Ou tu faz outra coisa. Tu pega e vende a tua casa e compra a tua casa em outro lugar. Não consegue viver mais ali, as lembranças delas são constantes, vende a tua casa e sai. Mas assim tu não fica. Não fica mais assim. Não quero que tu fique mais assim chorando. E ela saiu dali, chegou lá, pegou os filhos dela, limpou a casa, limpou o pátio, arrancou tudo, botou fora, deu o que dava para os outros dar e começou a adorar a Deus. E começou a fazer da casa dela um pedacinho do céu. Sabe? Davi fez assim. Enquanto dava para chorar, enquanto dava para clamar, ou enquanto havia alguma coisa para fazer, a gente fez. Mas agora não dá para fazer mais nada. Amém? Perdemos muitos. E ainda vamos perder. É coisa da vida, a gente não vive para sempre. Mas Davi nos ensinou uma lição aqui. Amém? Glória a Deus, irmãos. Espero que essa parte da mensagem tenha servido para alguém aqui. Amém? Glória a Deus, que ainda guarda mágoa ainda. Vamos continuar lendo, irmãos. 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor amou a criança, amém? E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome de Gedidias, porque por amor do Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha só, irmãos. Quando nos voltamos para Deus, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a sujeira, a imundícia e o pecado, mas quando nós nos voltamos para Deus, Deus muda a nossa vida. Nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação, irmãos. Não existe situação, pensa aí na situação mais difícil que você pode estar passando. Deus é poderoso para transformar essa situação. Amém? Esse homem se casa agora com essa mulher, agora ele tem um filho com essa mulher, agora Deus amou a criança e vai se tornar um rei Salomão. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele pega histórias tristes, histórias de pecado, histórias de erro, histórias de transgressões, de iniquidade. Sabe, a gente chega nele. Eu cheguei diante de Deus. Eu cheguei pecador, cheio de imundícia, miserável, desejando as coisas do mundo. Eu cheguei assim, irmãos. Miserável pecador, sabe? Mas me entreguei ao Senhor. Confessei os meus pecados diante do meu Deus. E Deus mudou a minha história. Deus mudou, Deus é assim, Ele muda a história, irmãos. Nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história, amém? Mudar as nossas vidas. A gente precisa aprender essas coisas, amém? Glória a Deus, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé?